Amados, vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, agora lemos o capítulo 1, agora vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Um texto também, amados, que nos reporta a essa realidade de que nós éramos. Vamos ler lá também em Romanos, no capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Romanos agora, né? Temos em Efésios, carta de Paulo também. Agora, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o verso 21 ao verso de número 24. Assim está registrado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Amados, nós sabemos que a reforma protestante aconteceu por um motivo: colocar a igreja nos trilhos da palavra do Senhor, o nosso Deus. Porque a igreja iniciou lá em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, mas com o passar dos anos, com a institucionalização da igreja, a igreja começou a se desviar da centralidade que é a palavra do Senhor nosso Deus. E durante muitos anos esta igreja caminhou tentando acertar, mas devido às interferências humanas, da compreensão e da criatividade humana, no entendimento da palavra do Senhor nosso Deus, acabaram se distanciando, né, do centro que é a palavra do Senhor, criando muitas crenças, né? Criando muitos produtos da fé que acabam tirando a pessoa do crer na palavra para crer em objetos, em coisas. E os reformadores entenderam que estava na hora, né? Não dava mais para se andar longe da palavra do Senhor nosso Deus, para andar longe desta fé na palavra do Senhor, o nosso Deus, porque se sentia-se um vazio muito grande
nessa fé ora exercitada. Porque era uma fé que não levava exatamente ao encontro de Deus, mas ele levava ao encontro de coisas que por intermédio delas esperavam que se acontecessem os milagres. E aí então os reformadores descobriram, né, na palavra do Senhor nosso Deus, a importância que a graça de Deus tem na nossa vida, para a nossa salvação. Os cristãos são salvos somente pela graça. Somente pela graça. Os reformadores estavam buscando exatamente aquilo. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória. A nós, então, somente reconhecer que somos pecadores. E que Deus manifestou a sua graça para nos alcançar, exatamente porque nós éramos pecadores. E a salvação, amados irmãos, do começo da Bíblia, desde a criação, né, até o livro de Apocalipse, fala-se sobre exatamente essa graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. Porque nós viemos a existir do nada. Então isso é graça de Deus. Isso é amor de Deus. Isso é misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E conforme Paulo escreveu aos cristãos de Roma, porque dele e por meio dele e para ele, pois glória eternamente. Amém. Por meio dele, por intermédio dele, para ele e para todos sempre. Amém. Então, essa obra da salvadora de Cristo Jesus é por intermédio da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Nós não temos contribuição nenhuma e não podemos contribuir de forma nenhuma. E aqui na carta aos Efésios, nós encontramos, amados irmãos, né, algo maravilhoso sobre essa manifestação da graça do Senhor nosso Deus que nós precisamos entender. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma olhadinha primeiro no contexto, né, em que os reformadores estavam vivendo, para que nós entendamos, né, o porquê desse exercício, né, o porquê dessa dedicação em colocar em prática essa doutrina da graça, né? Por que eles insistiram tanto, estudaram tanto, se esforçaram tanto para que a igreja pudesse compreender a respeito da graça. Eu quero destacar aqui para os irmãos, alguns desvirtuamentos, né, que aconteceu, né, até o momento da reforma. O primeiro foi na questão, amados irmãos, da ceia do Senhor. Quando Jesus institui a ceia com os discípulos, ele faz alguma coisa bem simples e bem próximo dos discípulos, para que eles se sentissem realmente, né, como essa família gloriosa de Cristo Jesus, ao redor de uma mesa preparada para eles, e onde eles tinham acesso de forma livre e tranquila, porque estavam sentados à mesa do Pai. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios a respeito da ceia, também Paulo nos dá um direcionamento assim, de um momento gostoso na presença do Senhor, onde todos têm liberdade para participar na ceia do Senhor, aqueles que professam a sua fé. Todos têm liberdade para participar na ceia do Senhor, e cada um examina a si mesmo. Não examina o próximo, mas examina a si mesmo. E Paulo coloca assim uma responsabilidade para que cada um olhe para si mesmo e, olhando para si, encontre a graça, a misericórdia de Deus e seja restaurado. Mas, amados, na igreja
após a igreja primitiva, depois da sua institucionalização, a igreja andou por alguns caminhos que acabou afastando os irmãos dessa graça maravilhosa, né? Porque a ceia deixou de ser algo simples e começam a ser servido, né, em toalhas de linho, em bandejas de ouro. Eles começaram a reelaborar o significado e a forma da participação na ceia do Senhor, o nosso Deus. Começaram também a servir a ceia para aquelas pessoas que estavam às portas da morte, como sendo alimento para a jornada em busca da vida eterna. Não, a ceia, ela é um símbolo tão somente do sacrifício de Cristo Jesus para as nossas vidas. Também, amados irmãos, começou a ser visto como uma espécie de amuleto religioso, né? Capaz de prevenir contra as tragédias, capaz de prevenir contra as pestes, né? Então, um sincretismo religioso tomou conta, né? Ali, daquele momento, no que diz respeito à ceia do Senhor. Algo que o Senhor deixou para que nós tivéssemos essa aproximação de Cristo Jesus em paz, tranquilidade e pela sua graça, começou a ser usada pela igreja, né? E com isso, amados irmãos, veio também a doutrina do purgatório, que por fim, né, a ceia ou a missa, né, a qual fazia parte, né, passa a ser concedido também em oração por aqueles que já estavam mortos, né? A missa pelos mortos. E depois aí nós tivemos a venda das indulgências, né? O maior comerciante das indulgências foi João Titson, né? Que, embora, né, na época a doutrina, ele disse assim, tem que ter arrependimento, né? Para que você possa receber, né, o perdão, a indulgência dos seus pecados, né? Mas não havia problema se isso fosse concedido a alguém que já tivesse morrido, para que amenizasse assim o sofrimento dele lá no purgatório. Segundo João Titson, né, seu conceito, né, como ele dizia, né, que logo que uma moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Que coisa! Como é que pode, né, o dinheiro da terra, né, mover as coisas que diz respeito ao Senhor, o nosso Deus? Então, e por certas quantias, eles emitiam, né, as cartas de indulgências que eram apresentadas para o confessor, ou para o frei, ou para o padre, e ali então a pessoa tinha o perdão dos seus pecados após eles ter sido confessado, né? A confissão, né, e a concessão através das indulgências, né, acabou transformando a igreja num comércio. O comércio do perdão de pecados. O comércio da expiação de pecados. O comércio da remissão de pecados. E então, quando Lutero descobre que estamos longe da palavra do Senhor nosso Deus, e outros reformadores, João Calvino, descobre que a igreja está andando distante. Então eles dizem, não podemos mais caminhar dessa forma. Não estamos aqui condenando exatamente a igreja romana por essas atitudes. Mas estamos aqui mostrando o porquê das doutrinas reformadas para aquele tempo. E porque essas doutrinas necessitam ser lembradas neste tempo, para que a igreja não caia nos mesmos erros.
E olha que nós temos um lema que deve sempre ser lembrado, né? Eu digo nós, Igreja Reformada. Igreja Reformada sempre se reformando. Não no sentido de trazer coisas novas, mas no sentido de se estar sempre buscando o conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus e colocando em prática no nosso dia a dia. Então, só relembrando com os irmãos, a realidade da ceia foi banalizada, né? Veio aí então a doutrina do purgatório, onde se rezava missa para que as pessoas pudessem sair do purgatório. Depois veio a venda de indulgências, que era exatamente a venda de perdão de pecados. E aí então os reformadores se manifestam. Nós falamos já que é somente a palavra do Senhor nosso Deus. Falamos também que é somente por intermédio da fé, né? E hoje vamos falar que é somente por intermédio da graça. Mas qual era o estado do homem antes de Cristo Jesus, né? Vamos ver aqui no Efésios capítulo 2, 3 coisas. Versículo 1, Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, como é que o ser humano estava, como é que nós estávamos antes de que se manifestasse até nós a graça de Cristo Jesus? Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por quê? Porque, amados irmãos, Isaías já diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E nós estávamos distantes de Deus, estávamos vivendo no nosso pecado. Então nós estamos mortos, né? Às vezes você encontra um morto-vivo andando aí pela rua, né? Quem é um morto-vivo do ponto de vista espiritual? É aquela pessoa que está vivo, trabalha, vai para lá e para cá, mas que não conheceu Jesus ainda como único e suficiente Salvador. Ele está vivo, mas se ele morrer, ele está morto espiritualmente. E vivo, ele está morto para Deus, porque ele está vivendo em seus delitos e pecados, continua vivendo em pecado. E o pecado nos separa de Deus. Então, como éramos antes de Cristo Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso, servíamos a quem? Segundo o curso deste mundo, né? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade deste mundo, segundo as coisas deste mundo, e não abríamos os nossos olhos para Deus. E quantas pessoas andam hoje, neste tempo que nós estamos vivendo, desta forma, que não consegue vislumbrar a glória de Deus, a presença de Deus, e vivem segundo o curso deste mundo. E para ele tanto faz como tanto fez as coisas. Segundo o príncipe da potestade do ar, vivem segundo a orientação do inimigo. Porque 2 caminhos: ou você é orientado por Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, ou você é orientado pelo diabo mesmo, né? Ou é orientado por ele. No reino espiritual só tem esses dois. E aquelas pessoas que não conheceram o Evangelho, que são orientados pelas coisas deste mundo, pela vontade deste mundo, buscando as coisas deste mundo, estão vivendo segundo o principado das potestades do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então é assim que nós estávamos antes de Cristo Jesus e que muitos se encontram hoje diante do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E aí ele diz lá no versículo 3, eu vou ler o versículo 3 todo, mas é na parte final. Entre os quais todos nós andamos outrora. Todos nós, os que conhecem o Evangelho, andaram também dessa mesma forma. Você pode imaginar que você vivia dessa forma? Né? Alguns não viveram porque nasceram já no Evangelho, né? Glórias a Deus por isso, que eles tiveram oportunidade disso, né? Mas Paulo está dizendo muito de nós, porque ele também andou fora dos caminhos do Senhor lá, né? Inclusive lutou contra a igreja de Cristo, né? Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí ele conclui: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Filhos da ira? Sim. Quem está em pecado está debaixo da ira de Deus. Porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E é por isso que Ele veio para nos salvar. Só recordando aqui? Então, aqueles que estão, e nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Vivíamos segundo a orientação desse mundo, segundo o príncipe da potestade deste mundo e em desobediência. Em terceiro, éramos filhos da ira, estávamos condenados por viver no pecado. Imagine você uma pessoa que está assim, merece alguma coisa? Imagine a pessoa que ela está morta em seus pecados, que ela vive segundo as coisas deste mundo, vive segundo os principados e potestades, né? Vive em desobediência. Só um exemplo para nós aqui, né? Para nós entendermos aqui uma palavrinha que é mais cotidiano, do nosso cotidiano, desobediência, né? Qual é o pai, qual é a mãe que é feliz se o filho ou a filha é desobediente? Quando você vê um filho desobedecendo um pai, qual é o sentimento que você tem no seu coração? E nós vivíamos assim. O que é que nós merecíamos? Nada. Estávamos debaixo da ira de Deus por causa do pecado. O que é que nós merecíamos? Nada. O que é que nós poderíamos fazer para alcançar a salvação? Nada. E é exatamente, amados irmãos, nessa tentativa de alcançar a salvação pelo esforço do homem, que a igreja foi buscando esses caminhos aqui. Foi procurando meios humanos para alcançar a salvação e a vida eterna. E assim se desviou da palavra do Senhor nosso Deus. Aí então Paulo traz 3 coisas importantes para nós sobre a graça de Deus aqui nesse texto, a partir do verso de número 4. Primeiro, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. O nosso Deus, Ele é rico, Ele é poderoso em misericórdia. E também por causa do seu grande e imenso amor, com que Ele nos amou. Nós estamos lá perdidos, não merecíamos nada. O que nós tínhamos era realmente o direito de ser lançado no inferno e perecer por toda a eternidade. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém tem direito a nada. Paulo diz: miserável pecador que sou, miserável homem que sou. Isso demonstra exatamente, amados irmãos, a situação em que nós estávamos. E Paulo diz isso porque ele se sentia assim, diante da presença salvadora de Jesus Cristo na sua vida. Então, veja bem, por que é por intermédio da graça e somente pela graça
Porque foi Deus que decidiu, pela sua infinita misericórdia e por causa do seu grande amor para conosco, que Ele nos recebeu de volta, que Ele nos trouxe de volta para debaixo da sua maravilhosa graça. No versículo 5 ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida com Cristo. Estávamos mortos, mas como Ele fez lá no início, quando Ele pegou do barro lá e fez o homem do barro, né? Depois soprou nas narinas e deu vida. Também agora Ele vem, por causa do seu amor e da sua infinita misericórdia, Ele nos ama, mas nós estamos mortos espiritualmente, mas Ele vem e novamente sopra do seu sopro em nós e nos dá vida, e coloca em nós o seu Santo Espírito. E aí Paulo diz, né? E nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça é que vocês são salvos. Amém? É só pela graça. Não merecemos nada. E não há nada que possamos fazer para alcançar a salvação, senão por intermédio da graça maravilhosa, do amor misericordioso do Senhor. Em segundo lugar, Paulo diz no versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. Quando que Deus nos ressuscitou para a vida eterna? Quando Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, conforme diz Isaías, e colocou lá na cruz do Calvário, pregado lá na cruz do Calvário. Lá Ele levou tudo que existia de ruim na nossa vida. E aí Ele foi morto, sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, o Pai o colocou acima de todos os anjos. O Pai o colocou à sua destra, e de lá Ele intercede por nós. E é nessa certeza que Cristo ressuscitou, que um dia também nós, aqueles que morrerem até o dia que Jesus Cristo voltar, serão ressuscitados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Mas tudo isso aconteceu por causa do grande amor, a misericórdia de Deus, que manifestou a sua graça sobre nós. E Deus ressuscitou Jesus Cristo, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui, segundo a riqueza da sua graça, por causa da sua bondade. Ele manifestou isso e nos alcançou por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. E não foi porque você tinha um sobrenome, porque você era bonzinho, porque você tinha menos pecado. Não, Ele decidiu nos alcançar por causa da sua graça e também do seu grande amor e da sua bondade em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos. Você foi salvo e você é salvo por intermédio da graça. Ainda hoje, né? Vivendo a vida que nós vivemos já, conhecendo o Evangelho em Cristo Jesus, né? Lendo a palavra, orando. Quantas vezes nós não cometemos pecados? E quantas vezes eu já disse: Senhor, como eu sou um miserável pecador. Senhor, o Senhor não escolheu a pessoa certa, não. Acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Porque eu sou muito ruim. Eu sou um miserável pecador, Senhor. Me ajuda a andar nos seus caminhos.
Mas aí eu olho para as minhas faltas, para os meus pecados, para as minhas limitações, para as minhas dificuldades, para os meus problemas. E aí então eu vejo quão grande é a graça do Senhor, o nosso Deus. E eu não sou salvo, porque eu tenho buscado Cristo Jesus e tenho buscado santificação, e tenho me tornado santo, e tenho me visto como um santo sobre a face da terra, mas é o contrário. Quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu procuro me aproximar do Senhor, mais pecador eu me sinto, mais perdido eu me sinto, mais necessitado da graça de Deus eu me sinto, porque eu descubro que Deus é Deus, que Ele é santo, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e que se não fosse realmente a sua maravilhosa graça, eu jamais conseguiria. E se não fosse a sua maravilhosa graça, hoje eu não conseguiria seguir em frente. E se não fosse por causa da sua maravilhosa graça, nós não seguiríamos em frente. Mas é por causa dessa graça que nos acode e nos segura de todos os lados, que nós conseguimos permanecer e dizer: Senhor, eu estou aqui, obrigado porque o Senhor me segurou. Senhor, eu estou aqui, obrigado porque os meus pés não vacilaram. E amados, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, não é de mim, não é de você. Esse é um dom de Deus. Ele concedeu a você e concedeu a mim o dom de crer que a morte de Cristo Jesus lá no Calvário é suficiente para nos salvar, é suficiente para nos envolver e para nos conduzir debaixo da sua graça maravilhosa, em busca da salvação e da vida eterna, e nos sentindo sempre: ai, Senhor, como eu preciso do Senhor, porque senão eu não consigo caminhar. Ai, Senhor, como eu sou realmente um pecador e como eu necessito da sua graça, como eu necessito desse dom que o Senhor tem, que é a fé. Não é de obras. Lembra que nós falamos sobre aqui, né, venda de indulgências? Existia essa insistência, né, que o homem é salvo pela graça, mas também ele tem que praticar o bem. Paulo diz assim: ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso está sempre diante de mim. Por quê que Paulo diz isso? Porque a sua cabecinha era ruim? Porque o seu coraçãozinho era ruim? Não, porque a nossa carne é assim. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos sentimos necessitados dEle, da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Eu me recordo de uma situação. Eu andava junto com o seu Antônio, que era meu companheiro de visitação. O seu Antônio tinha 90 anos, mas era meu companheiro de visita. Seu Antônio, para você ter uma ideia do que é a graça de Deus, ele começou a beber aos 15 anos de idade. Andou por esse mundo nos piores lugares em que você imaginar. Comercializou o que você imaginar que pudesse comercializar para ganhar dinheiro e explorar as pessoas. Mas aos 65 anos, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. E passou a servir ao Senhor, o nosso Deus. Morreu aos 93 anos. E uma coisa que eu me identificava muito com ele, é porque nós conversávamos a respeito disso. Porque nós conversávamos a respeito de como esse passado
Eu me converti aos 18, né? Ele se converteu aos 65. Mas o meu passado me incomodava. E vinha coisas na minha mente do meu passado e que eu tinha que dizer: Senhor, isso não me pertence mais, né? Sai, em nome de Jesus. Vai embora, né? Em nome de Jesus. E eu conversava com ele a respeito disso. Ele falou assim para mim: pastor, e eu que fiquei 65 anos escravo do mundo. Deus perdoa os nossos pecados, mas esse passado às vezes nos assombra. E somente, amados irmãos, essa graça do Senhor nosso Deus, somente esse dom de Deus, esta fé para permanecermos firmes no Senhor, não é de obras, não é aquilo que eu faço para mostrar para as pessoas, porque eu faço, as pessoas veem, mas as pessoas não sabem o que se passa lá dentro da minha mente. Glórias a Deus que nem o diabo sabe, porque senão nós estaremos perdidos. E Deus é bom, Deus manifesta a sua graça, o seu poder sobre as nossas vidas. E Paulo diz: para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache bom. Por isso que Paulo chega e diz: Senhor, por favor, se o Senhor é o meu Deus, se o Senhor realmente me ama, se o Senhor realmente me escolheu, tira esse espinho da minha carne. Aí o Senhor diz para ele: meu amado, meu filho querido, o meu poder se aperfeiçoa exatamente quando você se sente fraco. E aí ele diz: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. É quando nós vivemos esses momentos que nós buscamos mais da presença de Deus e clamamos mais pelo Senhor, que nós somos fortalecidos. E isso que é, amados irmãos, isso é graça de Deus. Não é que nós temos forças para nos manter nessa vida, que alguém olha para você e diz assim: olha, que bênção que você é. Você é uma pessoa maravilhosa. E você diz: eu não sou nada disso. Mas é a graça de Deus que nos faz isso. Eu vou contar aqui. Vou entregar aqui. A minha mãe deixou um vaso de flor para alguém, né? Pô, se a pessoa fez aniversário esses dias, entrega esse vaso de flor para ela. Ela fala: tudo bem, ela foi embora, né? Aí eu falei para essa pessoa que, né, que a minha mãe tinha deixado um vaso de flor para ela. Falou: mas pastor, eu nem mereço. Como é que eu posso fazer se Deus acha que você merece, né? Sei que você está curioso, é para a Uziana que ela deixou. Ela falou: não mereço. Mas exatamente, nós não merecemos, mas o que é isso? Isso é graça de Deus na nossa vida. Nós sempre vamos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos sentimos pecadores. E maior se torna a graça de Deus nas nossas vidas. E ele diz assim: pois nos tornamos feitura dele. Nos tornamos feitura de Deus novamente, através da sua graça. Criados, e eu diria que recriados em Cristo Jesus para boas obras. Que Deus, as quais Deus preparou antecipadamente para que andássemos nela. Isso é graça de Deus. É sentir que nós somos alcançados, que nós somos salvos, não por aquilo que nós somos, nem por aquilo que nós fazemos, nem pela fé que nós professamos, nem pela comunidade que nós frequentamos, mas porque Deus decidiu nos amar. Graça é favor imerecido. Eu quero citar só, né, aqui um exemplo dessa graça maravilhosa para nós entendermos, e de uma pessoa que nós vemos na palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro eu quero que você olhe para você,
né? Você só está salvo e só é salvo por causa da graça de Deus. E você só vai andar com o Senhor não por aquilo que você vai fazer, mas por causa da graça do Senhor nosso Deus. Você só vai adentrar os portais da salvação e da vida eterna, não por aquilo que você faz, por aquilo que você vive, mas por causa da graça do Senhor nosso Deus. E você vive o que você vive por causa da graça do Senhor nosso Deus. Você faz o que você faz por causa da graça do Senhor nosso Deus. Olhe para você, não é graça de Deus? Senão, nós estaríamos distantes de Deus. Mas a sua graça nos alcançou e o seu amor nos envolve, nos ampara, nos protege. É graça de Deus aquilo que aconteceu com o eunuco. O eunuco da rainha de Candace, ele estava vindo em cima da carroça, né? Vindo em cima da... lendo lá o profeta Isaías, e não entendia nada. Aí Deus manda Felipe sair de onde ele estava e para aquela estrada deserta, para encontrar com quem? Com o eunuco. Para levar salvação para quem? Por eunuco. O eunuco merecia isso? Não. Mas a graça de Deus. Isso é graça de Deus. Não? Esse favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus decidiu nos amar. Por isso que os reformadores defenderam. É somente pela graça. Graça maravilhosa de Cristo Jesus. Amém? Eu quero